Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Então, hoje é domingo, dia 13 de abril de 2025, e todos os domingos são dias regidos pelo Sol, que no céu de agora está no seu signo de exaltação, em Áries. O Sol, então, ele rege o signo de Leão, ele tem essas características semelhantes, quente e seco, e quando ele está em Áries, ele se sente exaltado. Não é a sua casa, não é o seu lar, mas é um lugar onde ele se sente muito bem, ele é elogiado. E Ares, ele é regido por Marte, então ele tem essa semelhança ali com as características marciais, de luta, combate. No céu de agora, o Marte está em Câncer, que é um aspecto difícil para ele, porque falta muitas vezes assertividade, falta direção, falta ir direto ao ponto, como é a característica do Marte em Ares, né, do signo de Ares. Então, Marte estando em Câncer, às vezes a gente tende a ações mais indiretas, mais defensivas, mais protetivas. Então, Marte já está em Câncer há um tempo, pode estar sendo difícil a gente focar, né? A gente ter essa assertividade na nossa ação. Só que agora eu até esqueci o dia, na sexta, o Marte ele vai ingressar no signo de Leão, então que já tem essa semelhança ali de características, né? A gente pensar que Marte a gente associa muito ao fogo, então estando nesse signo de fogo auxilia muito a ação, a expressão, a motivação também, tá? A gente pode pensar que o Sol muitas vezes ele representa reis, governantes. Então a gente pensar que é como se pensando num país hipotético, o rei ele está sendo exaltado ali no Sol em Áries, mas o exército desse rei ele está fraco, está muito enfraquecido, sabe? Ele está em queda, ele está ferido, eles estão doentes. Então causa essa dificuldade, tá? Que mais que a gente pode pensar, então, nesse dia regido pelo Sol? Então, o Sol, muitas vezes, ele é um representante de pai no nosso mapa, tá? Agora, eu lembrei também que eu já comentei com vocês que eu estou fazendo curso de formação astrológica, e uma das formas que a gente pode se aproximar das qualidades solares no nosso mapa é conversando com o nosso pai. Eu lembrei disso agora. Mas enfim, voltando, então o Sol muitas vezes vai falar sobre o nosso pai. Às vezes, se você nasceu à noite, também pode ser Saturno, ou às vezes também o regente da casa 4 a partir da astrologia tradicional, também pode ser essa referência. Então depende do mapa inteiro, tá? É, e então, às vezes, você perceber, eu tenho um sol que tem uma oposição, faz um aspecto de oposição, o meu sol faz um aspecto de quadratura. Às vezes pode falar sobre conflitos com os pais, né? Às vezes um sol em Libra ou um sol em Aquário, né? Que são um sol exilado, é um sol em detrimento. A gente pode pensar também nessas dificuldades. Sempre vai depender do mapa inteiro, da configuração toda, né? Mas às vezes tem essa dificuldade de lidar com figura de autoridade, figura paterna. O Sol, então, ele tem o seu júbilo na casa 9, que é essa casa que é conhecida como a casa de Deus, o templo de Deus. Então, traz essa conexão, essa visão, né? Muitas vezes fala até sobre oráculos também, então ter essa consciência sobre questões espirituais, traz essa visão sobre estudos. Eu vejo que quem tem Sol na casa 9 muitas vezes dá grandes mestres, grandes professores, né? Pessoas que têm que trazem essa luz, essa iluminação mesmo para as outras pessoas. Então, o Sol ele tem muito essa qualidade, né, de iluminar, de aquecer no nosso mapa. Bom, então já comentei. Eu acho que uma coisa que eu também tenho trazido para vocês, uma prática, então, da magia astrológica, uma prática diária para um dia de Sol. O Sol ele é relacionado com a cor amarela, então, às vezes, acender uma vela amarela, o hino órfico do Sol. E o incenso de alecrim também, queimar um incenso de alecrim. Alecrim é relacionado com o sol, tá? A cor dourada, né? A gente pensar também está associado às ervas, né? Que elas estão relacionadas assim com o sol, se abrem em direção ao sol, como o girassol, a gente pode pensar nisso. Enfim, são algumas questões, às vezes até, sei lá, usar uma camiseta amarela no dia do sol para trazer essa conexão também, né? E agora está mais favorecido porque o sol ele está fortalecido, ele está exaltado, apesar do regente dele estar em queda. Mas vamos para os aspectos do dia. Lembrando que ontem a Lua, então, ela fez a sua oposição com o Sol, então é o momento da fase cheia, o momento ápice da fase cheia, tá? Depois que tem esse momento ápice, ela já vai decrescendo, já vai diminuindo em luz, né? Mas a gente pode considerar toda essa semana ainda reverberando essa lua cheia, até as próximas 2 semanas,
até a próxima lua nova, né? Então, 2 semanas aí a gente ainda está integrando tudo que veio para a consciência, tudo que ainda está vindo para a consciência a partir dessa lua, tá? Então, ontem também a Vênus saiu da retrogradação, então saiu desse momento de revisão, mas lembrando que ainda ela demora para pegar força, né? Ainda tem esse tempo para começar mesmo seu movimento direto, tem o momento também de sombra. Lembrar então que a lua cheia é esse momento de consciência, de colheita. Então, é melhor a gente se abrir para receber todos os insights para depois ajustar. Para muitas vezes na lua minguante fazer os cortes, fazer as liberações. Então, é um momento mais de recepção, tá? Então, o primeiro aspecto do dia, 7:1, a lua em Libra ela vai fazer uma quadratura com Marte em Câncer, com o regente do Sol. Então, pode trazer muito à tona conflitos emocionais, disputas. A Lua em Libra, ela tenta muito, ela preza por essa paz, por esse equilíbrio, por essa busca de harmonia. E o Marte em Câncer, ele também busca muito esse cuidado, só que eles estando nesse aspecto de quadratura, o que que pode acontecer? Às vezes, assim, formas de expressão de raiva meio indireta, né? O Marte em Câncer, ele tem muito isso, às vezes meio passivo-agressivo, então cuidar, às vezes, com essa agressividade, tá? Eu até coloquei no horóscopo, principalmente por cuidar com esses conflitos por conta de feridas do passado, de mágoas reprimidas, perceber se na verdade a sua raiva não é por conta de falta de posicionamento seu, né? Eu acho que isso é importante para esse aspecto. Lembrando que as quadraturas, elas têm esse aspecto de Marte, então muitas vezes, gente, é uma coisa meio aguda, assim, no sentido que a gente sente um impulso de agir e nem sempre, por ser impulsiva, é da melhor forma, tá? Mas pensar também em como trazer esse autocuidado, né? Eu acho que uma forma cuidadosa, uma forma fértil desse aspecto é a gente pensar como a gente pode se cuidar, como a gente pode trazer equilíbrio para nós mesmas, para as nossas relações, tá? Porque a lua cheia em Libra pode ter evidenciado muitas áreas da nossa vida que existe esse desequilíbrio. Eu postei ontem também no feed os temas para cada um dos signos ascendentes, através do sistema dos signos inteiros. Então, você pode olhar ali, busca pelo seu ascendente, que daí você sabe os temas que essa lua cheia em Libra pode estar ativando, né? Às vezes vem através de sentimentos, às vezes vem através de eventos mesmo, tá? Então, é isso. 10:54, então, já vai mudar o mood. A lua, então, ela sai desse signo de Libra, ela solta as balanças e vai para o signo de Escorpião. Então, adquire esses venenos de Escorpião. Na astrologia tradicional, a lua em Escorpião é chamada de lua em queda, porque a Escorpião rege o signo de Marte, que é um signo de luta, de disputa, de conflito. E a lua, ela fica exaltada no signo de Touro, que é o signo oposto de Escorpião. Então tem essa dificuldade ali de trazer essa paz, esse sossego que muitas vezes a lua quer. Porque o escorpião ali, ele tá nesse processo de aprofundamento, de intensidade emocional, de muitas vezes ter que deixar morrer as coisas de uma forma muito intensa. Muitas vezes tem essa questão investigativa, às vezes no pior sentido é aquela questão da gente ficar muito vigilante, achando, né, aquela coisa bem filme de suspense, assim, parece que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Então, às vezes pode trazer isso no sentido negativo, esse seria o aspecto mais desafiador de uma lua em escorpião, tá? Mas acaba sendo muito profunda ali nos seus processos emocionais. E lembrando que escorpião é um signo de água, então sensível, mas é fixa. Então, às vezes, realmente se fixa num sentimento, sabe? É, então, eu vejo esse movimento da lua em Libra indo para escorpião, quebrando qualquer falso equilíbrio que possa existir. O escorpião, ele traz, então, essas características bélicas, de luta, de enfrentamento, mas o escorpião, por ser um signo de água fixa, ele busca a estratégia. Ele não é igual o signo de Áries, que também é regido por Marte, que só vai, só se joga de cabeça, né? Pensando que até Áries cede a cabeça. O escorpião, então, ele é calculista. Ele vai falar assim, eu tenho veneno aqui, eu tenho essa água, essa emoção. Qual é a melhor forma de eu colocar essa energia, sabe? Então, sem desperdiçar a sua energia emocional. Focar em você mesmo, né? O que que eu preciso fazer para me curar, para ter poder, mais poder sobre mim mesma, sobre as minhas emoções. Eu até coloquei se aprofundar.
no que você sente, né? Nessas formas que você pode canalizar a sua energia em forma de cuidado e de expansão de si mesma, né? Pensando no signo de Câncer, que além de ser regido pela Lua, também exalta Júpiter, tá? E aí, o próximo aspecto, 18 e 27, a Lua vai fazer um aspecto de quadratura com Plutão, que é um planeta que é invisível, olho nu. Então, ele traz mais essas questões inconscientes, principalmente da nossa sombra, do que está oculto. Aquário é um signo mental de ideias, de ideais, de coletivos, fala sobre os nossos pensamentos, pode falar sobre redes sociais. Então, eu também coloquei no horóscopo escrito lá no canal de transmissão que ele pode evidenciar, né, essas relações de dependência, de poder, seja com o ideal, com o coletivo, com as redes sociais, né, com as tecnologias, ou até algum pensamento fixo sobre si mesmo, tá? Então, perceber o que está vindo à tona, possibilitar essa liberação emocional, essa liberação mental, tá? Porque a quadratura, muitas vezes, esse aspecto, como eu mencionei quando eu estava falando desse aspecto da Lua quadrando Marte, é um aspecto, às vezes, que é muito agudo, então precisa de uma liberação, tá? Então, às vezes, você ter práticas, acho que isso é algo que eu sempre estou falando de Marte em Câncer, e para quem também está sendo afetada mais por esse Plutão, é você ter formas de liberação emocional, tá? Porque daí quando chega esses aspectos fica mais leve. Então você buscar práticas, né? Às vezes e para cada pessoa é diferente. Às vezes é uma prática de meditação, às vezes você precisa de uma corrida, às vezes até escrita pode ajudar, né? Então cada pessoa acaba sendo diferente. Então esses são os aspectos do dia. É, Hoje eu vou gravar também uma previsão semanal com a Vivian à tarde. Então, mais tarde vai subir para vocês. Eu vou tirar aqui um conselho para o dia de hoje, de novo do Nos Outros Lenormand. Vamos lá. Saiu a carta A Árvore, vitalidade, fertilidade, crescimento. É uma carta ligada ao campo da saúde física e da sexualidade, mas também da espiritualidade. As árvores possuem em sua semente toda a potência do mundo que pode vir a criar. Prenuncia um período de fertilização dos sons que crescem. Me vem agora na cabeça que a lua cheia ela foi conjunta à estrela Espica, que é a estrela alfa da constelação de Virgem, que fala muito sobre colheita, fala muito sobre prosperidade. Então, eu penso que esse pode ser um tempo, esse, esse movimento da lua cheia, ele pode ser muito benéfico, né? Pede muitos alinhamentos, porque a gente está no fim de várias retrogradações, a gente acabou de passar por esse período de eclipses, né? Mas eu vejo um alinhamento mesmo para que a gente, para que fertilize o que realmente a gente quer, né? Porque a Vênus, ela está exaltada. Então, a gente pode pensar, mesmo que ela vai encontrar Saturno, né? Eu vejo mais esse fim de projeção, esse fim de finalização, de fuga, assim, né? Essa finalização de fuga da realidade mesmo, trazer para a matéria as coisas que a gente quer vivenciar, quer experienciar nesse campo do amor, beleza, artes. Então, eu vejo isso acontecendo. Então é isso, gente. Se vocês quiserem entrar no grupo de meditações tântricas para mulheres, é só me mandar uma mensagem. Eu também estou com um grupo de meditação de 21 dias de abundância do Deepak Chopra, que é só para a gente passar as tarefas. Se vocês quiserem entrar, é só me mandar mensagem no Insta, porque as meditações elas estão disponíveis no YouTube, mas a gente está fazendo esse ciclo junto ali no grupo para centralizar as tarefas, tá? Daí, se vocês quiserem, eu posso mandar o link para vocês. E se vocês quiserem fazer leituras de tarô, de astrologia, tem mais informações ali nos destaques do Instagram. E é isso, então amanhã a gente volta para falar mais sobre o céu do dia e provavelmente à noite eu já vou subir para vocês, então, essa previsão semanal que eu vou fazer com a Vivo. Então, bom domingo para vocês.